Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou responder uma pergunta que eu vi nos comentários, que eu recebi no Instagram sobre lipedema. O comentário foi que o lipedema é doença de rico. Eu fiquei bem sensibilizado com essa pergunta e acho que vale um comentário aqui, vale até um vídeo, e espero que possa ajudá-la também. Então vamos lá, falando de lipedema, um dos tratamentos é a cirurgia. E a cirurgia ela é onerosa, é uma cirurgia relativamente cara, pode ou não ser coberta pelo convênio. Já tive sucesso, êxito com alguns convênios, alguns reembolsos que deram certo, mas não é para todos. Então a gente tem que se preparar para uma cirurgia particular e relativamente cara. Agora, se você olha a cirurgia como única possibilidade de tratamento do lipedema, é óbvio que você vai ver o lipedema como uma doença de rico. Então, para tratar a doença, a única solução cirurgia cara, então somente os ricos podem tratar, mas não é assim. Primeiro que a cirurgia não é o único tratamento, a cirurgia é uma ferramenta para tratamento. Óbvio, para bom martelo todo parafuso é prego. Se você só tem a cirurgia como tratamento, é a única coisa que você pode ou vai fazer, é a única coisa que você pode ou vai oferecer, vai acabar ficando caro. Agora, o lipedema tem muito mais a ver com o autoconhecimento, estilo de vida, dieta, que são coisas que não têm custo. Então a gente não precisa olhar para a doença dessa forma. A gente tem que olhar a doença com todos os aspectos que ela apresenta. A cirurgia vai em algum momento ser reconhecida pelo SUS, mas isso pode demorar. Está começando a ser reconhecida pelos convênios, então não dá para saber qual convênio vai aceitar, qual plano que vai aceitar. Mas a gente tem que entender que é apenas uma das ferramentas em todo o processo de autoconhecimento. Já falei em outros vídeos anteriores que 11% das mulheres têm o lipedema, mas a gente não está vendo 11% das mulheres desesperadas procurando uma solução para o seu problema. Por quê? Então essa pergunta se mistura com a pergunta inicial, se é uma doença de rico. Então 11% da população, eu não estou falando 11% dos ricos, é 11% da população geral. A doença afeta todas as mulheres de forma homogênea. Então o que acontece com esses 11% de afetadas que não estão procurando ajuda? Elas estão bem? Normalmente elas encontram o seu equilíbrio de alguma maneira. Durante a vida elas encontraram algo na alimentação que estava fazendo mal, tiraram o gatilho, encontraram um exercício que fazem bem para ela, encontraram meditação, yoga, pilates, qualquer coisa que ajudaram elas a controlar a doença. E elas, controladas, não estão buscando ajuda no momento. Então, boa parte dessas pessoas encontraram tudo isso, às vezes até sozinhas. Então é possível esse processo de autoconhecimento sozinho. Óbvio que vai levar muito mais tempo para chegar num resultado, é óbvio que não vai saber até onde consegue melhorar, Às vezes consegue uma melhora de 10% num aspecto e já acha que está bem, não sabe que pode conseguir mais. Mas veja, boa parte das mulheres estão controladas e sem gastar muito com isso. Quando a gente fala de estilo de vida, então os exercícios, boa parte dos exercícios dá para fazer sem grandes custos. É óbvio que os exercícios direcionados para o lipedema, que são os exercícios aquáticos ou pilates, yoga, pode ter algum custo, mas muito pode ser feito sem um custo exagerado. Então, óbvio, o acesso à piscina, o acesso à água pode não ser tão fácil dependendo da cidade onde você mora, mas outras pessoas que moram na praia, por exemplo, podem ter um acesso à água muito mais fácil. Então, os exercícios na água, que são essenciais, não necessariamente são onerosos. Agora, sobre a dieta. A dieta anti-inflamatória inicial ou outras dietas que já foram descritas para o lipedema, elas vão acabar causando um aumento no custo
simplesmente por uma coisa muito básica, que os alimentos que mais fazem mal são os alimentos mais baratos. Isso vale para todo mundo, para quem tem lipedema ou para quem não tem lipedema. Então, se você está falando, puxa vida, o lipedema que é doença para gente rica. Não. Veja, a obesidade também é causada por alimentos que não são saudáveis, e os alimentos não saudáveis são os mais baratos. Então, quando a gente pensa em carboidratos, trigo, glúten, leite, que assim são inflamatórios comuns na população, não necessariamente para você, mas que são inflamatórios comuns, eles estão muito amplamente difundidos, é fácil encontrar, tem uma padaria em cada canto, e se a gente vai buscar um alimento sem o trigo, um alimento sem o glúten, pode acabar sendo um pouco mais caro. Mas a gente pode melhorar muito disso fazendo o próprio alimento em casa. Então, quando a gente faz o próprio alimento, quando a gente sabe a origem do alimento, quando a gente busca os alimentos no supermercado e não na rua, no restaurante ou no fast food, a gente já pode ir selecionando os alimentos mais saudáveis e que não necessariamente são mais caros. Então isso significa uma mudança de estilo de vida, e uma mudança de estilo de vida que não necessariamente vai ser mais cara. A meditação é outro aspecto que também pode ser completamente gratuito, né? Óbvio, pode ter alguém para guiar, alguém para ajudar, pode ser bem mais fácil, talvez no início. Mas veja, mesmo nessa quarentena a gente viu um monte de gente começando a fazer meditação em grupos de meditação, e isso ajudou bastante também, e de forma sem custo nenhum. E um outro aspecto do lipedema e de todas as outras doenças é que a informação é gratuita. Hoje em dia o acesso à informação é muito fácil. Veja, eu peguei recentemente uma paciente cujo diagnóstico de lipedema foi feito há 20 anos atrás, né, quando poucas pessoas faziam o diagnóstico. Há 20 anos atrás era muito difícil buscar informação sobre a doença. Hoje em dia é mais fácil, é só entrar na internet, entrar no YouTube, seguir o meu canal. Aliás, se não está seguindo, aproveita e clica lá embaixo para seguir o meu canal. Então a informação ela é oferecida muito facilmente e gratuitamente. Então eu não vejo a doença lipedema como uma doença de rico, mas vejo como uma doença da pessoa informada. Isso sim, é a pessoa que vai acabar buscando conhecimento, porque apesar disso, não são todos os médicos que fazem o diagnóstico de lipedema, não é tão fácil chegar num diagnóstico formal do lipedema, são poucos os médicos que estão atualmente pesquisando, atuando na área. Então, o nosso grupo faz isso já há muitos anos, e a gente vê que ultimamente tem crescido o interesse sobre o assunto, o que é muito bom. Então a gente vê que em breve vai ter mais gente tendo o diagnóstico mais cedo, o que vai evitar a progressão da doença. Se você tem o diagnóstico numa fase inicial, você não necessariamente vai chegar na fase final da doença, desde que você faça todos os cuidados lá no início. Apesar da informação ser de muito acesso, essa é uma faca de dois lados que cortam, porque existe a bioindividualidade das pacientes. Então, o que funciona para uma não necessariamente vai funcionar para outra. Então tome muito cuidado com procedimentos invasivos sem conversar com um especialista. E eu vejo isso muito frequentemente, né? As pacientes com lipedema acabam buscando 1 milhão de tratamentos estéticos anteriores que acabam não dando certo, então, e custaram caro. Então esse dinheiro jogado no lixo, isso sim eu acho que foi caro. Agora, se você considera a bioindividualidade, você vai atrás da informação, entende o seu corpo e faz o que dá certo, o gasto vai ser obviamente muito menor. Então outra palavra-chave é o autoconhecimento. Então, de novo, eu não acredito que o lipedema seja uma doença de rico, é uma doença de gente informada, e do autoconhecimento, conhecer como o seu corpo funciona. O autoconhecimento você pode conseguir sozinha. Óbvio que com a ajuda profissional você chega mais fácil num resultado melhor. Então esse autoconhecimento direcionado, ele vai levar você para um estilo de vida que vai diminuir os sintomas do lipedema e diminuir a progressão da doença. Então como o lipedema não tem um medicamento pronto para ele, um medicamento, toma esse remedinho que desaparece. É uma consulta médica que demanda tempo,
é uma consulta médica que a gente precisa passar muita informação, né? Tem que ajudar a paciente a encontrar o seu caminho. Então não é uma consulta rápida como qualquer outra doença que fez o diagnóstico, toma essa pílula aqui que resolveu. Então, demanda tempo do médico também, é trabalhoso, é oneroso, né, também para o médico os cuidados com o lipedema. Então não vai ser todo mundo que aceita cuidar desse tipo de problema, porque, veja, numa consulta de alguém que está acostumado numa agenda atender a cada 10 minutos, não vai conseguir passar a quantidade de informação necessária para cuidar do lipedema, né? Então, isso sim pode ter um aumento do custo para encontrar o especialista no assunto que se dedique ao assunto. Então, mas demanda tempo, demanda informação, demanda autoconhecimento, demanda mudança de estilo de vida. Eu vejo como o custo é mais o trabalho pessoal, é mais a dedicação no tratamento do que necessariamente o dinheiro em si. Então, não pense que o lipedema é doença de rico. Não é. É doença de quem é informada, de quem quer buscar o autoconhecimento e de quem é, principalmente, dedicada, né? O tratamento requer dedicação. E se você for dedicada, com certeza você vai chegar numa melhora exponencial da sua qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Assine nosso canal, compartilhe com as suas amigas, veja a nossa playlist de vídeos de lipedema, que tem um monte de informação gratuita lá, e até o próximo.